área de saúde uma aula também, mesmo. né, Juliana? Na área de Área de saúde saúde. também, né? Até para... Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre simuladores. Simuladores em centros... Quem que você acha que desenvolve simuladores de cirurgia? Para o médico Sim. treinar antes de treinar no paciente. Isso. Assim, é desenvolvido um jogo para o robô de cirurgia, né? Tem aqueles robôs de cirurgia, o cara não vai começar a testar direto ali no paciente, né? Ou seja, existe um jogo, empresas de jogos fizeram jogos, né, que simulam ali o corpo, a visão da máquina, do robô, baseado em cirurgia, aí utilizando a inteligência artificial, muitas vezes baseado em outras cirurgias, eles fazem ali um apanhado e a pessoa joga o jogo, que nem quando a gente era criança, eu não sei se era na época de vocês, mas tinha aquele jogo que você tinha que botar o osso no meio da perna do cara sem barrar, que senão apitava, né? Então, tipo, existe esse jogo, né, digital, né? Então, assim, tá muito... Cara, o jogo tá dentro de todas as áreas hoje, né? Então, nessa área, como eu disse, jogo para recuperação pós-cirúrgico de olho, sabe? Jogo para acalmar crianças com autismo, entendeu? Então, tipo, todos esses jogos existem, entendeu? E são utilizados, né? É muito forte. Mercado de saúde, interessante. Né? Isso uma experiência minha. Eu tive que colocar stent, né, no coração, e o meu cardiologista, ele veio com tablet e ele mostrou para mim como é que foi como é que seria a cirurgia, meio que numa forma de te tranquilizar, de relaxar. Olha, é simples, a gente vai fazer isso, não é invasivo. Então, ele usou um gamezinho para mostrar para mim, que era o paciente, né, para meio que reduzir, né, aquela tensão que a gente tem. Falou em cirurgia, né, tem que entrar num vaso, enfiar um catéter, não sei o quê. Então, foi legal você me falar isso, que realmente o meu cirurgião, o meu cardiologista, ele usou essa técnica, vamos dizer assim, para meio que tranquilizar, para me dar mais calma, né, vamos dizer, antes de me submeter. E funciona, viu? E funciona, interessante, porque essa é uma cirurgia que você anestesiado e tal, mas você vê, né, a cirurgia, você não pode apagar. Uma certa consciência, né? Exatamente. Você não pode apagar, porque senão é perigoso, Para quem tem que estar ciente. A movimentação fina dos dedos, entendeu? Tipo, o console do videogame, né? E alguns determinados tipos de games são utilizados para readquirir essa movimentação fina, né? Então, assim, ou para treinamento até para quem está já desenvolvendo Parkinson, né? Também é indicado para não perder, para exercitar esses músculos ali, né? Então, isso. É muito utilizado. Legal. E para o autismo é interessante também. Essa questão do autismo é mais comum até do que... É uma doença relativamente recente, né, e que tem uma quantidade grande de pessoas que sofrem, né, dessa coisa. E é bacana saber, porque realmente o autista, ele, em determinadas situações, ele precisa ter ele tem que se desligar do ambiente. Por exemplo, você está num metrô, está num coletivo, para o autista é a morte, ele fica muito nervoso naquela... E aí ele podendo entrar num celular, num tabletzinho, ficar ali jogando e tal, aquilo acalma, né? Principalmente na nossa mobilidade urbana, que a gente leva 1 hora, 2 horas para fazer uma viagem aí de um bairro para o outro, né? Os autistas sofrem muito. As crianças, então, que não têm muito... O autismo é uma coisa interessante. Enfim, a gente... Eu acho que eu sou um Asperger, na vida não fui diagnosticado, porque o diagnóstico não existia quando eu era mais jovem, né? Mas eu acredito que tem todas as características. Quando a gente é muito novo, a gente não tem um grau de maturidade para a gente ter aquela paciência de ficar num ônibus esperando. A gente quer que as coisas aconteçam rápido e tal, e aí um game é algo que ajuda bastante, né? Como hoje a gente, talvez até o grande uso aí do celular para você jogar seja para você, justamente na mobilidade urbana, a gente vai vendo aí as pessoas estão no metrô, estão no trem, estão lá
plugados no celular, na grande maioria das vezes jogando, né? E é interessante isso. É um mercado que realmente é bastante promissor. É verdade. Gente, falando de mercado promissor, vou deixar a Cristina fazer a última pergunta, gente. Vocês estão pensando, a hora voa, a hora voa. Hora voa, A já última passamos de uma pergunta, hora, Cristina, eu vou é. deixar Mas você já? fazer. Mas já? Já. Poxa, Oh, não fica era até naquele as 23 gostinho e... de quero mais. Não era até as 23h59? Ah, pensei que fosse a live. Era até O meia-noite. certificado é até 23h59. Ah, eu pensei que a live antes. ficasse até meia-noite. O podcast Ficar no acaba nosso antes. Eu chat, sei. mas vai passar aqui também. Eu sei. Para todo mundo ver, quem não conseguir acessar o chat. Tá. Beleza. Então, Cristina, faz a Pra pergunta fechar- do Wagner Salles aí para fechar. Isso, para fechar, a pergunta do Wagner é a seguinte. E ela vai complementando uma pergunta do Tadeu, que é a seguinte. Coloca, por favor, o nosso link aí, Tibério. A área de games, se ela for, então, melhor regulamentada, ela acaba sendo uma grande oportunidade, né? Um celeiro aí de fomentação para os pequenos negócios no Brasil, não é isso? Assim, a parte de regulamentação é muito importante, mas a gente é brasileiro, a gente dá nosso jeito, né? Então, a gente está desenvolvendo o mercado, tendo ou não a regulamentação. E a gente depois a gente lida com isso, né? Então, assim, o mercado está crescendo, a gente, como eu disse, tem grandes empresas hoje, né? A gente temos unicórnio, mas tem empresas grandes, né? Como Cocu, Pulga, nessa área de outsourcing, mas também, né? A Quiris, como nessa área indie, Wildlife, Gazeus, enfim, são várias empresas relevantes no setor, né? Empresas também, a Bemob tem uma área muito grande de games e tal. Então, assim, a gente vai resolvendo, mas assim, o KINAI ajuda, principalmente quando a gente fala assim, muito com o exterior, ajuda, por exemplo, quando tiver um edital, entendeu? O fomento público, entender quem que pode participar, então é esse KINAI específico. Então, hoje a gente não consegue fazer essa seleção e cada um faz do seu jeito, e a gente não tem uma padronização no negócio, e aí fica um caos. Mas Sim, o Brasil sempre foi um caos, a gente sempre deu certo. E a gente vai acostumando com isso, né? Vai acostumando com isso. Mas, assim, se realmente, a gente tivesse o KINAI, as coisas seriam bem melhores. Seriam muito mais fáceis, né? Mas, enfim... Vamos. Faz parte da criatividade que nós temos para fazer jogos, nós temos criatividade também para sobreviver. E para lidar, isso. Isso mesmo. Criatividade O para dar um brasileiro é jeito. criativo naturalmente, né? Isso é uma coisa natural.